estamos aqui com mais uma edição do nosso jornal informando com a SEMAT, a Semana de Matemática do Campus São Paulo do Potengi. E agora vamos entrevistar o professor Léo Aquio, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, professor, como surgiu o seu interesse pela matemática? Então, desde pequeno, o meu pai sempre me incentivou com relação a me dar problemas de lógica, problemas de desafios lógicos, e eu sempre fiquei intrigado assim, por resolver e sem ele me dar resposta, né? Então, o meu interesse pela matemática começou desde pequeno mesmo. Então, um exemplo, assim, um dos primeiros problemas que ele me deu era um tijolo pesa 1,5 kg, mais meio tijolo pesa 1,5 kg, né? Então eu ficava lá pensando e tal, e meu pai ele sempre me incentivava a buscar soluções interessantes. E eu percebia que na escola eu não precisava estudar muito em casa matemática. Eu prestava muita atenção na aula, entendia, e em casa eu só lia assim, as soluções e ia muito bem nas provas, né? E no cursinho, antes de entrar para a universidade, eu percebi que eu só fazia exercício de matemática física. Então, história, por exemplo, era um terror, né? Literatura. Então, foi por afinidade mesmo. Ok, professor. E sabemos também do trabalho que o senhor desenvolve com as crianças que têm síndrome de Down. Como se deu esse trabalho, esse projeto? Como surgiu? Então, a inclusão é uma área muito nova, né, na educação matemática e na educação como um todo. A minha orientadora, ela tem um projeto chamado Rumo à Educação Matemática Inclusiva, né? Eu queria fazer alguma coisa com os anos iniciais e aí ela me sugeriu que eu fizesse alguma coisa com inclusão, né? Aí eu descobri um artigo que dizia que as crianças com síndrome de Down têm particular dificuldade com contagem. E contagem talvez seja uma das primeiras habilidades do ser humano, né? E isso me intrigou muito. E aí eu fui investigar o que acontecia, por que elas não entendiam o conceito de número, e eu não parei por aí, né? Eu criei atividades para que elas entendessem o conceito de número. Então, eu fiz mais ou menos, eu tive com elas mais ou menos 4 meses, né? Durante esses 4 meses eu filmei todas as interações, e aí eu percebi que essas atividades elas conseguiram ajudar as crianças a entenderem o conceito de número. E a partir daí eu criei um livro, né, que são para professores e para pesquisadores também poderem avançar nesse trabalho aí. Certo. Como o senhor se sente tendo o seu trabalho reconhecido, mesmo o senhor que veio do Rio de Janeiro, numa cidade tão pequena aqui como São Paulo do Potengi, e ter sido convidado realmente para dar uma palestra para os alunos? Como é isso? Então, eu me sinto muito feliz porque a verdade é que a internet proporciona isso, né? Essa comunicação com as pessoas. Então, o Erivan, que me convidou, por exemplo, ele viu meu programa na televisão, buscou no YouTube, me achou no Facebook e se comunicou e me convidou. Na verdade, nós precisamos muito de formação continuada de professores, né? Então, saber que meu trabalho chega a vários cantos do Brasil é uma alegria muito grande, porque o meu foco é na formação continuada também, né, de professores. Então, é muito bom estar aqui com você. Sabemos ainda que a matemática, por muitos, é levada como um tabu, principalmente pelos alunos, como algo que é uma matéria muito difícil. O senhor acha que isso parte de quê? Da dificuldade dos próprios alunos em não buscarem, ou tem alguma relação com o professor? O que seria? Então, existem diversas razões, né, pelas quais a matemática é considerada um bicho-papão, um bicho de 7 cabeças, né? A começar pela formação dos professores, né? Então, por exemplo, no curso de pedagogia, você tem no máximo 2 semestres de matemática, né? E muitas vezes 1 semestre. E nesse 1 ou 2 semestres se fala basicamente das 4 operações, né? Ou então um pouco de estatística. Então, o curso de pedagogia, por exemplo, não consegue dar uma formação para o professor se sentir seguro de dar toda a matemática dos anos iniciais, por exemplo, né? Então, a gente tem uma matemática feita das memórias das professoras, por exemplo, né? Então, o professor
digamos que não saiba uma outra forma de ensinar tabuada, e ele aprendeu como? Ele aprendeu decorando, então ele vai ensinar decorando, né? Então isso se perpetua. E não só nos anos iniciais, né? No fundamental e médio também acontece isso. Então a matemática de hoje é uma matemática que tradicional, né? Infelizmente valoriza muito a memorização de algoritmo da multiplicação, memorização do algoritmo para encontrar MMC, MDC, memorização de fórmulas, né? E na verdade isso não é matemática. Na verdade isso favorece só a habilidade de memorizar, mas não o raciocínio lógico matemático, né? Então, o problema são vários problemas. Certo, professor. Bom, a gente só tem a agradecer a sua presença. Estamos muito honrados que o senhor tenha aceitado o nosso convite para vir dar essa palestra e pela entrevista também. E esperamos que o senhor volte aqui várias vezes e possa compartilhar o seu grande conhecimento conosco. Muito obrigado, professor. Obrigado.